iniciamos o nosso primeiro programa desse ano fazendo uma avaliação do que foi o ano de 2011 na política internacional. Podemos começar aqui pela América Latina, onde tivemos um avanço extraordinário na construção da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, sem os Estados Unidos e sem o Canadá. São países que têm uma mesma história, países que foram colonizados pela Espanha ou por Portugal, como foi o Brasil, no caso, e países que, no decorrer da sua história, foram, naturalmente, explorados pelo imperialismo norte-americano. E, dessa forma, a CELAC enterra de vez a OEA, que foi, historicamente, um organismo que apenas serviu aos interesses do Império. Na África, lamentavelmente, o que se viu aumentar foi a fome, a expoliação por parte da União Europeia e dos países economicamente desenvolvidos e as grandes potências que terminaram por aumentar a dívida do povo africano, explorando cada vez mais. E a tentativa dos Estados Unidos em montar um corpo militar de mercenários chamado Africa Corps, como tinha antigamente, no qual Gaddafi, que era presidente da OA, foi contra. Por essa razão, foi um dos motivos os quais os Estados Unidos determinou o assassinato do líder líbio. A Primavera Árabe, continuando ali pelo Oriente Médio e na África do Norte, começou na Tunísia e no Egito e se espalhou por todos os demais países do Oriente Médio. Imediatamente, quando dois lacaios do imperialismo como Ben Ali na Tunísia e Hosni Mubarak no Egito caíram, o povo os derrubou, o Império, os Estados Unidos, aliado à União Europeia, sequestra a Revolução Árabe. Toma para si, não permite que se continue as revoltas na Arábia Saudita, no Bahrein, na Jordânia, no Marrocos, no Kuwait, onde existem ainda tiranias, ditaduras sanguinárias, assassinas, matando o seu próprio povo. E os Estados Unidos, que têm a 5ª Frota Militar estacionada no Bahrein, dá o apoio militar. Na Arábia Saudita são assassinados milhares de pessoas. No Bahrein, até os médicos que prestaram socorro àqueles que se revoltaram foram presos, assassinados pela ditadura, pela tirania monárquica que lá existe, né? E tudo com o apoio dos Estados Unidos, que sequestrou a revolução dos povos árabes, não permitindo que essa continuasse. E aí há de se esclarecer o que a opinião pública mundial ficou sem tomar conhecimento, de que, para que a opinião pública entendesse, achasse que continuava aquela revolta árabe, os Estados Unidos, então, como Gaddafi era contra a implantação de um corpo militar americano na África, Gaddafi queria a união dos povos africanos num único país, numa única nação, queria uma única moeda, um único banco central, né? E um conselho, tipo a União Europeia, um governo de união africana. Aí os Estados Unidos sela o destino de Gaddafi, determina o seu assassinato, manipulando a opinião pública mundial, bombardeando, mataram 150 mil crianças, mulheres e diversas outras pessoas, idosos, na Líbia. E com a manipulação midiática, passaram ao mundo informações falsas, inclusive a própria montagem da tomada de Trípoli agora já se sabe, foi uma montagem do Serviço Secreto Americano, Saudita e do Catar, né? Isso denunciado inclusive pelo governo russo e pelo presidente Hugo Chávez. Enfim, foi um ano, lamentavelmente, em que o imperialismo dominou, manipulou a opinião pública e cometeu os crimes os quais deveria pagar. Com relação a essa questão, Obama vem
no final do ano e anuncia a retirada de 150 mil soldados do Iraque. Só que a mídia, ele próprio não anunciou que está tirando 150 mil soldados do exército americano, mas esqueceu de dizer, no seu próprio discurso, que está enviando 175 mil mercenários contratados em empresas, essas empresas de vigilância, de segurança, para o Iraque. São soldados privados, pagos pelo Pentágono, pelo exército americano, em substituição aos soldados que ele está tirando, que naturalmente devem ser enviados para o Afeganistão. E isso mostra que os Estados Unidos não sairá tão cedo do Oriente Médio, a não ser que o próprio povo os expulse, se revolte e veja que cada soldado que lá está é um terrorista, é um assassino que está lá para roubar e espoliar o próprio povo do Oriente Médio. Mas essas revoltas continuam pelo mundo afora, também com relação ao movimento dos indignados, que a mídia escondeu. O movimento dos indignados que começou na Europa, na Espanha, na Grécia, em Portugal, na França, foi escondido pela grande mídia, que é paga, subsidiada e subserviente aos governos que eles financiam. E tem mais, esses governos eles pressionam as grandes empresas e substituem a liberdade de imprensa pela liberdade de empresa de mentir e de omitir. E essas empresas vão aos grandes meios de comunicação e dizem, olha, se você colocar alguma matéria que vá contrária aos interesses do meu governo, do governo do meu país, nós retiramos a publicidade que estamos lhe pagando. E aí essas grandes empresas fazem apenas o que as grandes potências querem. Isso está acontecendo mundialmente. Da mesma forma, nós podemos agora dizer também que, além da ONU ter sido servido para legalizar os assassinatos de chefes de Estado, derrubadas de governos, também o TPI, Tribunal Penal Internacional, está servindo apenas como, digamos, uma corte de legalidade dos atos terroristas da OTAN. E a OTAN, que é a Organização Terrorista do Atlântico Norte, cometeu diversos crimes, mas os generais da OTAN não foram levados a julgamento. O TPI teima em levar a julgamento apenas aquelas pessoas às quais os Estados Unidos diz que é para levar. Ou seja, os Estados Unidos quer julgar e condenar a todos que são contrários ao seu pensamento, mas não aceita ser julgado por ninguém. Por essa razão, é que diversas entidades e organizações populares, dos movimentos sociais, de mais de 150 países do mundo inteiro, decidiram por criar o Tribunal Penal da História. É um tribunal que não tem, naturalmente, a força militar, e não tem o direito, digamos assim, não tem a força possível policial para prender os criminosos de guerra, mas tem a força moral. Quando prevalece o direito da força sobre a força do direito a nível internacional, e isso está acontecendo em todo o mundo, principalmente nesse ano que passou, quando os Estados Unidos fez o que bem quis e prendeu, torturou, matou, assassinou milhares de pessoas no Iraque, no Afeganistão, na Líbia, na Palestina, na América Latina, em Honduras. Aí a humanidade realmente só tem uma saída, é se rebelar, como foi o movimento dos indignados, que hoje estão dentro do próprio Estados Unidos, são o movimento de Occupy Wall Street, onde mais de 5 milhões de pessoas estão nas ruas protestando contra o capitalismo, contra o governo Obama, e a mídia nada pode divulgar sob pressão da Casa Branca e das embaixadas norte-americanas espalhadas em todos os países do mundo, que ficam assistindo e vigiando as grandes redes de televisão que, se colocarem algo, ou pelo menos uma imagem de que mostram de que existem esses 5, 10 milhões de americanos nas ruas,
ou passando fome, ou protestando, como tem acontecido, como foram as revoltas nos estados do Wisconsin, de Louisiana e tantos outros, essas redes de televisão não recebem, né, a verba publicitária que lhes é destinada. Então, dessa forma, mais de 150 entidades do mundo inteiro, de mais de 150 países, aí um mínimo de uma de cada país, decidiram criar esse Tribunal Penal da História, que vão levar os atuais criminosos de guerra, assassinos frios e sanguinários, que praticaram os maiores crimes contra a humanidade no ano passado, a julgamento agora no final de janeiro. Os 3 maiores criminosos terroristas da história da humanidade, que são Nero, que incendiou Roma, Hitler, que incendiou a Europa, e Henry Truman, ex-presidente dos Estados Unidos, que incendiou o Japão com as bombas atômicas que lá jogou, matando mais de 300 mil pessoas, já foram condenados pela história. Outras listas de terroristas já foram divulgadas no mundo inteiro e alguns presidentes americanos, como Ronald Reagan, Bush pai e Bush filho, já constam nela. E agora, os 3 terroristas que serão julgados por esse Tribunal Penal da História, que são Barack Obama, Nicolas Sarkozy, da França, e David Cameron, da Grã-Bretanha, além de outros julgamentos que devem se dar moralmente nesse Tribunal Penal da História, que vai acontecer durante o período do Fórum Social Mundial, serão a OTAN, a Organização Terrorista do Atlântico Norte, alguns generais do Pentágono, né, e da OTAN, e outros casos, por exemplo, que serão julgados moralmente, como é o caso da libertação imediata dos 5 cubanos que foram injustamente condenados nos Estados Unidos porque conseguiram evitar atos terroristas dos Estados Unidos e de elementos pagos pelos Estados Unidos em Cuba. Deve ser julgado também, né, o caso, a questão palestina, a criação do Estado palestino, os assassinatos cometidos, né, contra o povo palestino, na faixa de Gaza e naquela região como um todo. Portanto, também a repressão que foi cometida por diversos governos europeus e o governo norte-americano contra o movimento dos indignados. É dessa forma, fazendo esse tipo de avaliação, levando ao conhecimento da opinião pública, né, brasileira e mundial, que nós vamos construir um novo mundo. Esperamos que os acontecimentos que tomaram conta, né, do mundo em 2011 não se repitam e que 2012 seja exatamente o ano da união dos movimentos sociais em defesa dos direitos humanos, da paz mundial, a proteção do meio ambiente e a luta pela democracia direta. Isso é que os movimentos sociais desejam, têm essa oportunidade de se encontrarem agora no Fórum Social Mundial e, com certeza, depois desse fórum, muita coisa vai acontecer e o mundo, com certeza, terá uma articulação dos indignados de todo mundo, porque é preciso que haja a união de todos, porque nada mais temos a perder a não ser as algemas que escravizam esses povos manipulados pelo imperialismo, e temos que lutar contra todas as guerras e contra todo tipo de violência. Que o 2012 renasça na esperança de que os movimentos sociais triunfarão.